Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os alunos aí do oitavo ano do Colégio Pessoa que estão em casa forçadamente aí por causa da quarentena, né? Espero que todo mundo esteja com a mão bem limpa, com um álcool em gel aí no bolso para ir usando a qualquer momento, né? Porque o momento é de precaução, muita precaução. E nós estamos aqui, né, ao vivo, diretamente dos estúdios Disney em Orlando, para transmitir aí a primeira aula de redação à distância, aqui direto dos Estados Unidos, para todo o Brasil, né, aqui pela plataforma do Classroom. Espero que todo mundo esteja conseguindo ouvir bem, né? Nós temos 16 microfones aqui, 22 câmeras, tudo para trazer a melhor videoaula possível para vocês. Bom, aqui nós estamos com aquela atividade que eu mandei para vocês no Classroom, para que vocês pudessem relembrar aí, né, um pouco de texto fantástico. Na verdade, esse texto que eu coloquei aqui, ele não é bem um texto fantástico, né? Ele é meio que um falso texto fantástico, porque não tem mesmo um contato com nada muito sobrenatural. Ele é mais um texto de terror do que um texto fantástico, tá? É bem comum você ter aí confusão, né? Porque às vezes um texto é só de terror, mas se não tem nenhuma coisa sobrenatural, né? Não é fantástico. Você pode até falar assim, poxa, mas a menina morre no final de susto, né? Isso aí não é comum, né? Mas também não é sobrenatural, porque você pode sim morrer de susto. Isso né? Pode dar um ataque cardíaco se você se assustar muito. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou corrigir aquelas questões e se nós não voltarmos aí no prazo, né? É possível isso, aí eu vou introduzir o próximo assunto. Aí eu já vou colocar a apostila aqui para a gente usar. Vamos ver aí o que nós podemos trabalhar da apostila e da sequência. Tá? Na parte de redação, é claro que a produção é mais importante do que a teoria, porque na prática você aprende mais, mas também é bom a gente rever algumas coisas, tá certo? Então eu vou ler aqui com vocês, né, porque senão não tem muita graça, tá? O texto chama Não Pise em Sepulturas, já dá para entender ali que é um clima de terror, né, um clima sombrio. Começa assim, ó. Em uma noite, um grupo de jovens estava voltando de uma festa ainda animados. Eles bebiam e riam alegremente. Até que um deles, ao perceber que estavam chegando perto do cemitério da cidade, decidiu contar histórias de terror. As meninas foram as que estavam ficando mais assustadas com seus contos. Estamos quase passando pelo cemitério. Vocês sabiam que nunca devemos pisar em um túmulo após o sol se pôr? Se vocês fizerem isso, o morto agarra suas pernas e as puxa para dentro da sepultura. Mentira, disse uma delas. Isto é só uma superstição antiga. Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou R$ 50 se você pisar em uma sepultura. Eu não tenho medo de sepulturas e nem dos mortos. Se você quiser, faço isso agora. O menino lhe estendeu uma faca e disse: Crave isto em um dos túmulos e então nós saberemos que você esteve lá. Sem hesitar, a garota tomou-lhe a faca e caminhou até a entrada do cemitério, sobre a surpresa dos olhos de seus amigos, que duvidavam que ela tivesse esta coragem. A garota entrou no cemitério, onde o silêncio era total. Sombras fantasmagóricas eram formadas pela luz da lua e ela teve a impressão que centenas de olhos a observavam. Chegando ao centro do cemitério, olhou em volta. Não há nada a temer, disse a si mesmo, tentando se acalmar. Então, ela escolheu um túmulo e pisou nele. Depois, cravou a faca no chão e virou-se para ir embora, mas algo a deteve. Tentou novamente, mas não conseguiu se mover. Ficou apavorada. Alguém está me segurando, disse em voz alta e caiu no chão. Como ela demorava a voltar, o grupo de amigos decidiu ir atrás dela. Caminharam um pouco e a encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta, com a expressão de terror no seu rosto. Inadvertidamente, a própria garota havia cravado com a faca sua saia no chão. Com muito medo, ela pensara que algo sobrenatural a segurava e sofreu um ataque cardíaco, morrendo em seguida. Né? Então, aqui, a menina, né, pensou que havia algo sobrenatural, mas não havia nada sobrenatural. Tá? Por isso a gente acha, né, eu julgo esse texto como um texto de terror. Tá?
Ele tem partes que podem ser consideradas fantásticas, né? Como isso, alguém está me segurando. Você que está lendo não sabe quem é, né? Então parece que é um espírito ali, um defunto, um morto que está levantando da cova para segurar a menina, né? Mas aí no final ele desmente essa afirmação, né? Que é falsa e tira um pouco a característica de fantástico desse conto, tá? Não tem sobrenatural, mas como um conto de terror serve, tá? A número 1 pergunta o seguinte, ó. Descreva o cenário do conto, tá? Ele pode ser considerado um cenário típico para os textos fantásticos? Então ele pode sim, tá? Então vamos pensar. Primeiro é noite, tá? Lua no céu, eles vão para um cemitério, a única iluminação que tem no cemitério é a lua, então esse cenário sombrio auxilia muito o texto fantástico, tá? A surpresa é muito comum no texto fantástico, né? Então, a descrição do cenário, né? Você tem que falar do cemitério, da noite, pouca iluminação, né? O fato deles terem bebido também, né? Pode também ajudar a você ter alucinações ali, você pensar em coisas sobrenaturais, tá certo? Por quê? Porque os contos fantásticos, eles têm esse contato com o sobrenatural. E geralmente coisas sobrenaturais aparecem quando há pouca luz. Então o cemitério iluminado somente com a luz da lua. Por isso o pavor. Porque se você estivesse vendo claramente tudo iluminado, tudo muito limpo, né? A sua visão clara, não ia ser tão surpreendente assim, tá? A surpresa vem justamente do fato de você não ver direito, tá certo? Então, ela é um cenário típico de conto fantástico, tá? Por ter esse clima sombrio, né? Gótico também, tá? Luz de lua, cemitério escuro, tudo isso é típico de conto fantástico, de texto fantástico, tá? A número 2 é uma pergunta já mais pessoal, né? Por que a menina aceitou o desafio de seu amigo? Em que consistia o desafio, né? Então, o desafio era chegar até ao cemitério, pisar na cova, né, na tumba, no túmulo de um morto, na sepultura, e para provar que ela tinha feito isso mesmo, ela tinha que cravar uma faca no túmulo, né? Aí eles iriam ter certeza que ela fez o que eles pensaram, né? E junto ninguém cogitou, né? Podia muito bem ter, vamos todo mundo lá, você vai lá e pisa, sapateia, pula, né? Mas não cogitaram isso. E por que a menina aceitou o desafio? Para mostrar que ela é corajosa, né? Um pouquinho burra, sim, mas corajosa, né? De ir sozinha até uma sepultura e pisar. Podia pisar também na sepultura mais próxima ali do muro, né? Do portão de entrada, não sei. Foi lá pro fundo também, né? Então são coisas assim de filme de terror, de cena de terror, né? A menina que toma a decisão errada, né? Então ela aceitou o desafio porque queria provar para o amigo que não tinha medo dessas histórias de terror, não acreditava nessas histórias de terror. E o desafio era justamente pisar numa sepultura e cravar um punhal lá para provar que pisou nessa sepultura. Número 3. Qual a explicação para o título do conto de terror Não Pise em Sepulturas, né? É uma explicação muito simples, né? O título já vem com uma espécie de lição de moral, tipo, você não deve pisar em sepulturas, né? E por quê? Porque se você pisar em sepulturas, o morto vai te segurar, tá? Então, essa seria a explicação dada por um dos personagens, tá? Se você pisar numa sepultura após o pôr do sol, o dono daquela sepultura, né, o defunto, ele vai puxar o seu pé, ele vai te segurar, ele vai te prender, né? Por isso você não pode pisar em sepulturas, tá? Então, essa seria a explicação. A número 4, qual surpresa dada ao leitor no final do conto? O final do conto acaba sendo um pouco decepcionante, né? Porque seria legal se ela morresse sem explicações, né? Podia até achar a faca lá cravada e ela caiu no chão, né? Já que ela prendeu na saia e caiu, eu, por exemplo, pensando aqui, tipo, ela prendeu a faca na saia, né? Pensou que alguém estava ali segurando e desmaiou. Podia ter rasgado a saia, podia dar uma pista que foi ela mesma que prendeu a saia, mas não deixa tão explícito como deixou no final, né? Aquela explicação no final estragou um pouco a graça do conto, até para ele ficar mais fantástico mesmo. Mas a surpresa no final é que a mulher realmente ela morre, né? De medo, de susto, daí o terror, mas ela acabou se assustando mais por estar com medo
do que realmente ter acontecido algo sobrenatural, porque ela mesma prendeu a própria saia na faca, né? Então ela, quando ela cravou a faca no chão, prendeu a saia, o vestido, né, que ela estava usando, né? Pode ser aqueles saiões rodados e tudo mais, né? Que aí ela cravou lá no chão e ficou presa, assustou e morreu. Então essa surpresa do leitor, tá? Porque quando ela fala ali, alguém está me segurando, é tão legal, né? Tipo, alguém está me segurando. Ixi, é verdade isso, não posso pisar em sepultura, senão alguém vem puxar meu pé. E aí no final explica que na verdade foi só uma coincidência trágica. A número 5 explica a causa da morte da menina que pisou na sepultura. Ela morreu de medo, né? O medo, ele é capaz de matar quando ele, no caso dela, provocou um ataque cardíaco, né? Quando você está com medo, seu coração bate mais forte, ele acelera, né? E aí, dependendo do grau que você está, né? Provavelmente ela já estava com o coração acelerado, por estar numa situação tensa, né, de suspense. A partir do momento em que ela se sente segura por esse tal espírito aí, né, esse grau de estresse dispara e aí ela sofre uma parada cardíaca, né? Na idade dela, como eles são jovens, isso raramente aconteceria, né? Contos de terror, eles têm essas incoerências, às vezes, que não é legal, né? Porque uma jovem podia ter desmaiado, podia até, né? Mas acho que morrer foi demais, né? Mas a causa da morte dela foi um medo, morreu de medo, tá? De tanto medo que ela teve, acabou tendo um ataque cardíaco, né? Na número 6 e última, retire do conto partes que possam ser consideradas sombrias e partes relacionadas ao fantástico. Então, sombrio, o cemitério à noite, tá? É uma parte sombria. A luz da lua sendo a única fonte de iluminação é sombrio, tá? O fato da menina não ter ali nenhuma lanterna, nenhuma outra fonte de iluminação também é sombrio, tá? E por fim, no fantástico, você vai ter essa fala dela, alguém está me segurando, tá? Ela traz uma parte que pode ser considerada fantástica, porque a gente não sabe quem está segurando, e aí eu até posso colocar aqui um dedinho ali de mistério, né? Pode ser que alguém a estivesse segurando, e aí quando ela morreu, a pessoa foi lá e, né, o espírito, a assombração, cravou a faca na saia, né, para parecer que foi essa a causa-mortes. Mas pode até ser que ela morreu mesmo porque o espírito estava segurando, né? E aí o espírito falou assim, não, eu vou cravar aqui para fingir que não fui eu que segura. Pode acontecer, tá certo? Então essa parte, alguém está me segurando, não sei quem é, pode ser uma assombração, no final tem uma explicação, né? Mas quando ela fala assim, alguém está me segurando, o narrador, né, ele explica, mas nem sempre pode ser ali, né? Não é um narrador onisciente, a gente percebe que é um narrador observador, né? E ele não sabe o pensamento, ele não sabe essas coisas. Então essa última explicação, ela pode ser forçada, né? E ela pode ser fingida também, ela pode ser falsa. Eu posso pensar, porque como termina ali com a reticências, né? Eu posso pensar que, na verdade, o espírito a matou de susto e depois colocou a faca na saia dela para que ela ficasse ali presa, né? Pode ser, né? Acredito que não, mas eu gostaria que sim, tá? É uma coisa pessoal minha. Ia ficar mais legal se fosse assim. Então, essa foi a análise desse conto fantástico, Não Pise em Sepulturas. Espero que vocês tenham acertado. Marca certinho aí onde você fez a sua tarefa, né? O pessoal do 8º B, eu estou com os cadernos de vocês. Quando voltarmos, eu devolvo. Todas as atividades que a gente for fazendo, vocês podem fazer em folha separada. Peraí que deu um apagão aqui, ó. Desculpa. Todas as atividades que eu forem fazendo para você, podem fazer em folha separada, que a gente consegue levar aí normal. Tá? Depois é só colar no caderno que dá certo. Beleza? Até a volta. Tomara que a gente volte o mais rapidamente possível. Se não, até a próxima videoaula. Abraço a todos, saudade de todos vocês. Até a volta. Beijão. Tchau.